do conhecimento humano, se de Deus eu me esqueço. Deixa a preguiça pra lá, vamos nos aprofundar. Teologia é na Besorá, lugar para se edificar. Sejam bem-vindos ao Instituto Besorá. Aqui a nossa missão é transformar vidas através do conhecimento das Escrituras, da reflexão teológica e do aprofundamento em princípios que edificam a fé. Cada aula foi cuidadosamente preparada para caminhar em perfeita harmonia com os livros da disciplina, garantindo que você tenha uma experiência de aprendizagem única e rica e alinhada com a Palavra de Deus. Agora, aproveite o conteúdo e lembre-se, você pode pausar, voltar e revisar quantas vezes for necessário. O objetivo é o seu crescimento, sua compreensão plena do que está sendo ensinado. Prepare-se, porque a sua jornada teológica começa agora. Vamos juntos para a próxima aula. As Escrituras foram divinamente inspiradas. Elas têm a missão de tornar o homem sábio e assim proporcionar maior aproximação e intimidade com o Criador. Elas preparam o homem para boas obras e o capacitam a levar a Cristo para aqueles que têm fome e sede de justiça. Quando olhamos para o Velho Testamento, podemos, por vezes, nos sentir confusos e perplexos. Como pode um Deus amoroso ordenar matanças? Porque certos alimentos eram impuros. Várias outras questões podem suscitar grandes dúvidas e confusão. No entanto, as Escrituras, em sua totalidade, não se contradizem e sempre apresentam uma explicação plausível. Embora o Velho Testamento contenha muitos aspectos da lei mosaica que pode gerar confusão teológica e costumes não mais necessários ao tempo presente, ele revela uma antiga aliança que não tinha poder para salvar o homem. É afirmado que era impossível cumprir integralmente as leis judaicas. No Novo Testamento, porém, encontramos a salvação unicamente pela fé, sem esforços humanos ou mérito próprio, apenas pela graça gratuita. Vejamos agora o que diz a passagem de Efésios 2, do 8 ao 9. Vamos lá? Porque pela fé sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Ao analisar o Novo Testamento, percebemos um Deus disposto a perdoar a todos os que se aproximam dele por meio de Jesus Cristo. Se antes o peso da lei era um jugo difícil de suportar, agora a graça superabundou o pecado e trouxe novamente a salvação. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltada o pecado, transbordou a graça. Está em Romanos 5:20. Sabemos que diversos temas estão presentes no Novo Testamento: remissão de pecados, redenção em Cristo, vida eterna, batismo no Espírito Santo, fé, salvação, moral, ética, perseverança, falsos ensinos, parábolas de Jesus, transformação humana da igreja e muitos outros assuntos são pertinentes ao Novo Testamento. O tempo nós vamos estudando e vamos pegando aos poucos muitos assuntos e temas ressáveis para nossos conhecimentos. Muitos outros assuntos também são abordados no Novo Testamento e que são de suma importância você saber e correr atrás do conhecimento. E as expressões da época, os aspectos culturais, as grafias e tudo aquilo que é pertinente de um bom exegeta. Com as Escrituras Sagradas não é diferente. Escritas por diversos autores em momentos e contextos diferentes. As Escrituras trazem naturalmente pontos difíceis de entendimento. Por isso, podemos
recorrer à hermenêutica e à exegese para nos aproximar da intenção original do autor e assim realizar uma interpretação correta e responsável. Um texto difícil de compreender nas Escrituras carrega geralmente expressões e culturas específicas de determinada etnia, classe ou nação, exigindo estudo árduo para boa interpretação. Por exemplo, ao ler o testamento de um ente querido, pode haver expressões que somente os familiares próximos entenderiam, ou mesmo que apenas o falecido poderia explicar o significado. Nas Escrituras, encontramos passagens que, se mal interpretadas, podem causar grandes prejuízos e até morte de alguém. Vejamos, por exemplo, Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Se lermos esta passagem friamente e de forma literal, se analisar o que significa, o que antecede, sucede, ou até mesmo o capítulo inteiro, podemos cair na armadilha de uma má interpretação e achar que a passagem está pedindo para a gente matar aquela pessoa que está em pecado. Então, a importância de uma interpretação correta e lúcida. Um exemplo é comparar o livro de Levítico, do Velho Testamento, ao de Marcos, do Novo Testamento. Enquanto o Levítico traz observações distintas aos israelitas da tribo de Levi, aplicáveis aos sacerdotes da lei e da velha aliança, Marcos relata a biografia e os passos de Jesus, apresentando o Evangelho e a nova aliança. Por isso, muitas pessoas ainda hoje têm dificuldade em compreender as Escrituras, não a respeito de gêneros literários, os períodos e o povo-alvo, o que as leva a julgamentos precipitados, interpretações equivocadas.